Fala, gente! Sejam bem-vindos ao Focus 23 Coragem, o nosso podcast da superação e da coragem, sempre trazendo convidados para somar na nossa vida, trazendo convidados que tenham potencial para transformar o nosso mundo em um lugar melhor, mais tranquilo, mais agradável. Hoje, como sempre, eu sempre falo assim, ó, nosso convidado de hoje é especial, porque Deus tem abençoado que nossos convidados sempre tenham um conteúdo bacana. E eu quero falar hoje de dois convidados aqui. Um deles eu conheço há quase 20 anos. É um cara que eu sou um pouco suspeito para falar dessa figura, porque é um cara que traz muitas inovações em diversos setores. Um cara que já foi dono de administradora de cartão de crédito, um cara que já é empresário em vários setores, ligado também à política, idealizador de um fórum incrível agora que vem tentando mudar um pouco aí a visão da sociedade sobre política e também sobre diversos aspectos, né? E nós temos um cara aqui também, um gigante. Quando você lê a bio dele, é muito interessante porque uma das formações que ele coloca é formado em superação pela faculdade da vida, e isso é muito forte, muito importante de se destacar, né? E ele diz ainda que vai fazer doutorado nisso. E eu acredito, a julgar pela história que tem, escritor de 4 livros que estão dispostos aqui na nossa bancada. Atleta, participou de 10 São Silvestre, né? E a São Silvestre, para mim, uma das provas mais tradicionais do atletismo brasileiro, que tinha toda uma mística quando era realizada na virada do ano, né? E depois mudou o horário, agora ela acontece à tarde. E um destaque especial para. Vocês vão entender por que a gente está falando que ele é gigante. Porque ele supera diariamente muitas coisas, inclusive também o preconceito, que a gente sabe que, por mais que a gente brinque aqui, a gente sabe que é uma coisa muito constante e muito presente na vida das pessoas. Então, quero apresentar a vocês os meus convidados de hoje. Omar Ardito, meu amigo de quase 20 anos, que é presidente do Fórum da Democracia Global. E o nosso querido Matheus, que está aqui, o nosso gigante, né? O Matheus, que é atleta, escritor e vencedor. Sejam bem-vindos ao Focus 23 Coragem. Tudo bem, Omar? Tudo, graças a Deus. Já, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade que você deu de eu estar comparecendo aqui para poder falar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do Fórum Global. Nós vamos bater um papo ao longo dessa próxima hora, hora e pouco. E, Matheus, muito obrigado. Jaime, eu que agradeço o convite, né, a oportunidade de poder vir aqui falar um pouco sobre a superação da vida, né, como nós hoje, no dia a dia, na sociedade que nós vivemos, como podemos superar nossos limites e vencer na vida também, né? É muito interessante falar de superação com uma pessoa como você, que é um cara ligado a muitas atividades, né? Até quando o Túlio me apresentou o teu perfil, eu gosto muito dessa coisa de quem não fica muito preso à questão só do esporte ou só da motivação. E eu quero começar batendo um papo contigo, né, antes de nós falarmos sobre superação, porque conversar com o Matheus sobre superação vai ser muito interessante, porque nós vamos falar de superar algumas coisas que nem eram para ser superadas, né, Matheus? Sim, Algumas coisas que a gente fala que as pessoas superam, na verdade eram pautas que infelizmente a gente gostaria de nem ter, mas a gente precisa. Mas antes, conta um pouquinho da sua trajetória. Você é paulistano? eu sou paulistano, De que região de São Paulo? sou da região leste. Olha só. E a gente estava batendo um papo aqui, até vai ser bacana em termos de esclarecimento, né? Porque o Matheus, ele é nanismo, é isso? Isso, eu tenho nanismo, né, que é na categoria acondoprasia, né? Vamos Então, explicar para as pessoas o que é o nanismo? isso. Hoje, o que significa o nanismo? Hoje, as pessoas entendem o nanismo como a palavra conhecida na sociedade, um anão, Um anão. né? Mas o certo ser chamado a pessoa que Nanismo. chama anão é nanismo, Ok. né? E no meu caso, é a condoprasia, que a condoprasia é uma doença rara, que não é uma doença que vem de genética de gerações da família anterior. Então, Você eu estava contando que seus irmãos, a sua família.
Tudo gente alta. Isso, meus irmãos, a maioria dos meus irmãos são todos altos e meu pai também. O único da família é minha mãe, que era baixa, tinha mais ou menos 1,60, 1,55, 1,60, e eu, um único, com 1,46 m de altura. Ok. Mas não, pelo que eu entendi, não é só a altura que define o nanismo, não é? Isso. Não é a altura. Para definir o nanismo, no meu caso, você percebe na questão da estrutura óssea e dos membros inferiores, o tamanho. No caso, minha perna são curta e meus braços são curtos. E também, se você for olhar um pouco direito para mim, o formato da minha cabeça é um pouco maior, que isso entra na categoria do nanismo, da parte da acondroplasia, e também o meu tronco. Você percebe, eu estou sentado aqui normal, quem olha de trás para frente, eu sentado em algum lugar, não acha que eu tenho nanismo, porque o meu tronco é de um adulto normal. Isso é muito interessante até para a gente esclarecer, né, para as pessoas, porque existem algumas condições que as pessoas têm que de décadas elas eram tratadas assim de uma maneira com termos bem pejorativos, né? A gente até podia abordar um assunto que é bem interessante. Nós tivemos no Brasil um quarteto que foi paixão e é paixão de todos nós, que é os Trapalhões, né? Que foi um dos programas de maior audiência da história da TV brasileira, que unia as pessoas à frente da televisão. E à época se brincava muito com o anão, com o negro, Sim, com o homossexual. E constantemente a gente ouve dois tipos de opinião. Que se isso fosse hoje, eles iam ser presos tal. E o tipo de pessoas que falam, não, as brincadeiras não tinham maldade. Eu tentei entender um pouco disso quando eu acabei me tornando uma pessoa pública, porque o negro sofre muito preconceito, e eu tive a felicidade de conhecer e aprender algumas coisas com o Gibe, né? Gibe que ficou famoso nas pegadinhas do Silvio Santos e que muitas pessoas não sabem, o Gibe foi redator durante muitos anos das esquetes dos Trapalhões. E ele falou uma coisa muito interessante. Não é rir da pessoa, é rir com a pessoa. Quando você se diverte com a pessoa, tá tudo certo. Sim. Quando você ri da pessoa, tá tudo errado. E é isso mesmo, a gente sabe que a base do preconceito é isso. E eu queria te fazer começar nosso bate-papo, antes da gente passar por Marco, como você enxerga isso, né? Você deve ter crescido com infelizmente a gente tem que falar com sim, preconceito, sim. mas assim, você deve ter, você tá com quantos anos? Eu tô com 33. 33, então essa realidade dos trapalhões você sabe, porque hoje os streamings, o YouTube resgata muita coisa. Como você enxerga isso que era o humor daquela época vamos para não ficar só no nanismo, com o anão, eu vou usar esse termo Sim, que sim. era usado à época, com o anão e com o negro, por exemplo, né, que pegavam um mussum. Como você enxerga naquela época isso e como você imagina isso hoje, transportado para hoje? Então, naquela época, nos anos, né, vou falar da minha experiência, né, eu me escondia muito por questão do preconceito, né? Eu até fiquei um período sem ir para a escola porque eu vivia muito preconceito em toda a sociedade, tanto ao meu redor como lugares que eu tinha o costume de ir naquela época. Por que eu vivia desse jeito? A partir do momento que nós, primeiramente, eu digo assim, se nós não entendemos quem somos nós, o porquê eu vim para cá, estou aqui hoje, o meu propósito de vida, eu vou aceitar tudo que a sociedade vai falar de mim. Tudo que a sociedade for falar de mim, eu vou aceitar. A partir do momento que eu me entendo quem sou eu, o porquê eu estou aqui, Você passa a questionar. eu passo a questionar e passo a me valorizar mais ainda. Porque, assim, você pode falar qualquer coisa sobre mim. Porque isso que você vai falar pra mim, não vou pegar. Porque eu uso uma frase, eu dou palestras, e de uma das palestras, eu tenho uma palestra inclusive sobre inclusão social. Que eu Certo. falo muito sobre o aspecto do nanismo e de outras, a importância da inclusão social dentro da sociedade. E eu uso essa frase dizendo assim: a opinião dos outros não deve se tornar realidade na sua vida. Ok. Então todo mundo pode falar o que quiser de mim.
ela não vai se tornar real na minha vida a partir do momento que eu não aceitar, porque eu sei meu propósito, sei meu valor. E hoje eu brinco muito, eu sou a primeira pessoa a brincar com a minha estatura. Certo. Mas aonde eu brinco? Nos lugares que eu sei onde eu posso brincar. Entendi. Onde você sabe que é uma brincadeira que o cara que é muito branco faria, que o cara que fica com a pele vermelha quando vai na praia faria, Faria, porque assim, sem maldade. sem maldade. Hoje eu sei os lugares onde eu chego, qualquer lugar. Restaurante, shopping, qualquer lugar que eu chego, eu percebo como é que o ambiente está me tratando. Sim, Eu percebo que ele está me tratando com respeito e admiração. E percebo quando ele está me tratando com com preconceito. preconceito. E como você enxerga hoje vendo os Trapalhões? Você acha que eram brincadeiras inocentes ou você... Naquela época, brincadeiras inocentes. E puxando dessa época para hoje, existe a brincadeira inocente. Mas também existe muita maldade. Existe muita maldade. Aí a gente tem que Filtrar. filtrar e saber onde está a maldade. Um exemplo de uma maldade. Aqui eu vou falar muito dando exemplo da minha vida, da minha Tá. realidade. Se alguém me perguntasse pra mim, a primeira vez, você, hoje, a gente tá se conhecendo primeiramente, pessoal, hoje. Você chegasse e falar pra mim, Matheus, qual a sua limitação? Sua limitação? Limitação. Certo. Você falar direito assim, essa palavra pra mim, você tá falando com preconceito. Por quê? Você tá vendo, tá visível a minha limitação. A minha limitação principal é pegar algo no alto. Uma coisa que a pessoa não precisa perguntar, né? Uma coisa que a pessoa não precisa perguntar. Agora, ela poderia modificar essa pergunta. Matheus, você tá precisando de ajuda para pegar alguma coisa no alto? Se você precisar, pode contar comigo. Você percebe? Aí é inclusão. Aí é inclusão. Porque a pessoa já viu Sim, qual que é a limitação que o Matheus tem. exato. Então, ela não precisou questionar e perguntar. Por isso que a gente tem que saber o que vai falar com alguma pessoa que tem algum tipo de inclusão. Porque tem inclusão que é visível e tem inclusão que não é visível. Eu acho... aí a gente entra num assunto que eu acho que ele é até um pouco grave. Isso vive o negro ou o preto, usa o termo que quiser. Isso vive o portador do nanismo, né? Isso vive o cara que não tem um membro. Que é assim, a constante necessidade de se colocar acima de alguém. Hoje, muitas vezes você vai num lugar e as pessoas têm a necessidade de provar que são superiores a alguém. Quando, na verdade, nós chegamos aqui emprestados nessa terra, que é um período... Se você for analisar, a nossa vida, nossa passagem pela terra é tão curta. Se você pegar uma pessoa com uma longevidade longa, que vai viver 80, 90 anos, isso é um período tão pequeno. A nossa juventude é um período tão pequeno, cronologicamente falando, para a gente achar e acreditar que a gente é superior a alguém, quando nós estamos aqui em condições igualitárias, independente da condição física, porque o gordo sofre muito isso, né? Que ele é o obeso, ele não é mais obeso, ele é o gordo. Que são termos também que eu acho assim uma coisa, né? Esses dias eu me envolvi numa discussão, porque qual a necessidade de você chegar e classificar a pessoa pela sua forma física quando você vai? Todo mundo tem nome. Sim. Então, antes de chegar na altura da pessoa, se eu não sei o nome, você pode, por favor, chamar aquele rapaz de boné preto para mim? Você está usando um boné. Aquele rapaz de camiseta preta. Então, assim, vai muito ao encontro também da falta de educação, Sim. que é uma coisa que a gente vai falar muito ainda com o Omar aqui, né? Porque a gente vive num país que se diz democrata, né? Um país que vive a democracia, né? Bem fragilizado. Mas essa democracia ela tem que começar no respeito. Porque eu vim aqui muito interessado na questão dos livros e muito interessado na questão do esporte. Porque a São Silvestre
ela tem, assim, uma história, como eu disse, fantástica. Maravilhosa. Lá em Portugal, o Omar está querendo organizar um evento no Pavilhão Rosa Mota, que é uma atleta que corre a São Sim. Silvestre. E a São Silvestre, ela tem isso Meu pai correu a São Silvestre. Nossa, a época dele era uma loucura aquilo. A São Silvestre, ela tinha essa mágica, né? Mas, assim, nós falamos até agora de superação do que não era para ser superado, infelizmente. Porque Sim. não era para ter não era para falar isso, né? Sim. É igual o cara achar a carteira, que ele vê cair a carteira do bolso de alguém, ele devolver e alguém parabenizar. Não era, Não né? é. Tem que Era ser algo natural, algo algo que natural. a Exatamente. educação no passado, que a gente aprendeu com nossos pais, Tem os valores e princípios do passado Valores. Sim. Nossa, que nós aprendemos, tem que continuar. Tem que fazer parte de cada um de nós. como é que é o nome de seus pais? Vera e Eliseu. Todos os dois vivem aqui em São Paulo. Só meu pai que é vivo. Tá em memória da Dona Isso. Vera. Tá bom. Seus pais criaram bem você, que bom. A gente fica feliz com a educação. Agora vamos falar de um tipo de superação que iguala todo mundo. Porque quando você fala de correr uma São Silvestre, como diria um amigo meu, barato é louco. Eu não sei se mudaram o percurso, mas a São Silvestre tinha a subida da Brigadeiro ali, que tem A ainda. famosa brigadeiro que o pessoal Tem, fala, né? que eu não acho que é a pior subida da São Silvestre. Vamos então falar da São Silvestre. Antes de você falar qual é o pior trecho, na sua opinião. Você não começou correndo pela São Silvestre, né? Você começou com o hábito de correr. Eu comecei com o hábito de correr, mas no mesmo ano que eu comecei a correr, eu corri a minha primeira São Silvestre. Como você decidiu? Eu comecei a correr mais ou menos em janeiro, e em dezembro eu já queria correr a São Silvestre. E aí você teve um ano para se preparar. Tive um ano. A São Silvestre, se eu não me engano, são 14 quilômetros. alguma 15 coisa. quilômetros. 15 quilômetros. E eu vou tirar um... fazer uma explicação aqui, que muita gente fala assim... Ah, é a maratona de São Silvestre. Não é a maratona Não é. de São Silvestre. É corrida de São Porque Silvestre. a maratona são 40 A quilômetros. né? maratona são 42 quilômetros e 195 metros. Então, é diferente você correr 15 quilômetros. Então, qualquer pessoa pode correr 15 quilômetros. Qualquer um. Se você chegar e falar assim pra mim, Matheus, eu quero correr São Silvestre no final do ano, você consegue. Mas tem cara que corre 40 que não consegue correr de uma maneira competitiva os Sim. 14, né? Porque o ritmo é maior, não é? O ritmo Matheus? é bem maior. Tipo, você vai correr 42 quilômetros em um ritmo moderado. Você tem que administrar. Tanto você tem que administrar o ritmo, como você tem que administrar a sua mente. Ô Matheus, são categorias, né? São categorias da São Silvestre, né? Elas são divididas. Tem o pessoal que é da elite, né? Tem a elite. Que é por classificação, Sim. pontuação, essas coisas. E tem o povão. E tem o povão, que é... E também tem a categoria PCD, que começa 2 horas antes da elite. que foi o que você participou. Não, eu nunca participei do PCD na São Silvestre. Não, você participou, Da corrida normal. mas você poderia ter direito a participar Tinha do PCD. direito. Um exemplo, eu tenho 22 anos como atleta. Nesses 22 anos, eu nunca corri uma categoria PCD para pessoa com deficiência. Por quê? Antes de a gente entrar sobre a superação que todo mundo pode, você falou sobre a questão que muitos acham que a gente é melhor que outras pessoas. Sim. Né? Existe esse pensamento. A gente achar, sou melhor que você. Eu sempre tive esse pensamento. Eu não sou melhor que ninguém. Eu busco ser melhor que eu. Mas também não é inferior a ninguém. Não sou inferior, mas eu mostro para as pessoas que a gente pode ser. Tipo, você chegar assim, você pode alcançar seu objetivo. Mas você pergunta, como, Matheus? Preparação. Dedicação. E uma coisa que eu falo que muita gente não se concentra. Técnica. Isso é fundamental, porque a pessoa simplesmente acha que correr é você colocar o tênis Eu falo pro pessoal, sai um exemplo. correndo. Eu já dei aula para algumas pessoas e crianças. Nos 2 primeiros meses que eu começava a dar as aulas, eu nunca dei corrida. Nos 2 primeiros meses. As pessoas falavam assim para mim, Matheus, por que você não dá corrida? A gente tá aprendendo a correr. Por que você não vai levar a gente para correr? Falei, não adianta eu levar vocês para correr se eu não mostrar as técnicas de uma corrida. Passada, posicionamento, Respiração. postura, respiração. Sim, é um curso, Eu preciso passar toda essa parte de técnica, porque a partir do momento que você
se adaptou às técnicas, aprendeu as técnicas, as outras partes vai ser feito como todo mundo tem que fazer. Dedicação, disciplina, perseverança e força de vontade. Ou seja, você vai na base, no fundamento, que é o que todo esporte deveria fazer, né? Sabe? Então eu mostro isso. E quando eu comecei a correr sendo inspirado por alguns amigos, 4 amigos, que eles corriam. E eu olhava assim pra eles. Eu sempre fui do esporte. Na minha infância, eu gostava de jogar bola e eu sempre olhava eles correndo. Aí um dia eu falei: eu posso correr com vocês? Ele falou: pode. A gente corre domingo, terça e quinta à noite. Eu falei: ok. No primeiro dia eu fui. Sofri bastante, foi 6 quilômetros que eu corri, sofri muito. Não vi a hora de parar. Fui pegando gosto, marcaram a primeira corrida pra mim. Eu acabei não indo na primeira corrida, porque por motivo de contratempo, a gente se errou o local de encontro. Eles acabaram indo pra corrida e deixaram eu Não ir era pra atrás. ser. Não era pra ser. Não era. Depois comecei a corrida. Aí, março foi a primeira corrida, maio teve a outra corrida, junho teve a outra corrida e foi os meses. Quando abriu as inscrições para São Silvestre, eu falei: eu quero correr a São Silvestre. Só que eu tava com 14 anos. É isso, tava com 14 anos. E não podia. Não podia. Naquela época eu podia correr só depois do 16, a São Silvestre. Eu olhei assim, hoje o pessoal já sabe. Eu olhei assim: eu vou correr essa São Silvestre. Como? Você aprontou. Eu loucura. modifiquei a data de nascimento e fui pra São Silvestre. Engraçado que quando eu cheguei na São Silvestre, a maioria das pessoas com preconceito começaram a falar assim pra mim: você não tá na corrida errada? Por quê? A São Silvestrinha foi ontem. Aqui é São Silvestre. Eu falei: não, eu tô preparado pra São Silvestre. Mas aí era porque eles achavam que você tinha menos de idade. Eles acharam que eu tinha menos idade, mas também teve o preconceito, que eu percebi. Mas alguns não, né? Alguns não. É porque achou que você era uma criança, né? Mas quando eu falei: eu estou aqui porque eu me preparei para essa São Silvestre. Fiz a São Silvestre, eu lembro que eu fiz com 1h e 38 minutos, minha primeira São Silvestre, né, 15 quilômetros. E a Brigadeiro, como todo mundo me assustava. Brigadeiro. A Brigadeiro, o final da prova. Depois de correr 10 São Silvestre, eu entendi o seguinte: não foi na 10ª São Silvestre, foi antes. Eu entendi. A Brigadeiro, ela é longa, são 2,5 km de Brigadeiro. Ela não é tão inclinada. O problema é que a gente já vê com 12,5 km de prova pesada. Para mim, até hoje, o que pesa a São Silvestre são os viadutos. Ela passa pelo viaduto do chá. Ela passa, são a subida dos viadutos, que são bem íngremes, são curtas, bem íngreme, que pesa bastante. E na época, hoje não lembro se ainda tá o elevado. O minhocão, o famoso minhocão, o elevado Costa Silva, você não corre ele no plano, você corre inclinado. Então isso pro calcanhar pesa muito, faz a gente cansar muito. Então, Ela sai da onde, a São Silvestre? ela sai da Paulista, Sai da sentido Paulista. Consolação, desce a Consolação, sentido Pacaembu, que hoje o percurso mudou bastante, né? Mas termina também na Paulista, para não perder a tradição. Então, eu sempre entendi isso. São os pequenos percursos que faz a gente cansar. E a gente já chegava na Brigadeiro cansado. E por muitas pessoas colocar na nossa mente a Brigadeiro é um bicho de 7 cabeças, na hora de chegar na ponta dela, você assustava. Nossa, Tipo, agora o bicho de 7 cabeças chegou. pega. Aí você dosa a energia nos outros trechos pra chegar lá. Tem que administrar muito. Você acha que o bem. Poltergar faz isso? Com certeza. Porque o cara, ele parece começo de prova, né? O Poltergar acho que é o maior vencedor da São Silvestre. 5, né? 5. São que 5 isso, mais, né? mas o recorde é dele. E o Brasil, acho que o maior vencedor brasileiro É o Marilson é o Gomes. Marilson. 3. É isso mesmo. Então, aí eu mostro para as pessoas, a gente precisa trabalhar dentro de nós a questão da nossa técnica e da nossa mentalidade. Então, eu digo assim, são 22 anos no esporte, eu aprendi os valores e princípios do esporte, tendo o quê? Técnica e mentalidade. Corpo físico e corpo mental trabalhando junto. Nada você não consegue fazer sozinho, você precisa estar os dois juntos. Na maratona, eu digo assim, até os 30 quilômetros, o meu corpo me leva.
Até os 30 quilômetros. Depois dos 30 quilômetros, a minha mente que me leva. Você correu maratona? De 13 40. maratonas. Pô, Eu corri 13 maratonas, 42 quilômetros e 195 metros, e uma super maratona, 50 quilômetros. nossa. Eu corri uma maratona agora há pouco para chegar aqui de carro e cheguei atrasado. É E loucura. além de correr a maratona, né? A maratona é corrida de rua, tanto a maratona São Silvestre é corrida de rua. Eu ainda faço a parte do ciclismo. Eu sou ultramaratonista no ciclismo, Olha, que são longas distâncias, tipo 200, 250 quilômetros em um dia, e tem longas distâncias de vários dias. como diz lá no interior, lá a gente tem um ditado, sendo mais que notícia ruim também. Rapaz. Nós vamos falar mais dessas modalidades aqui. Eu quero bater um papo com o Omar para a gente voltar nesse assunto que é muito Não interessante. perdeu o foco. E antes, pessoal, eu queria pedir desculpa para vocês nesse episódio. Em alguns momentos vocês estão ouvindo uma tosse aí, é minha. Juntou aí uma gripe com uma rinite, então eu peço desculpa se em alguns momentos eu não consegui segurar, a garganta tá seca. Tô tomando remedinho, tomando água, hidratando, mas de vez em quando sai uma tosse, então vocês me perdoem. Omar José Ardito, nós já rodamos a Europa juntos. Já fizemos muita coisa, Já né? rodamos a Europa juntos, já fomos muitas viagens, né? Muitas. E Omar, Muita aventura aí por fora, né? muita viagem boa com o nosso saudoso amigo Areia e um abraço para o Maico lá de Minas. Falei com o Maico esses dias, o nosso queridão Celso. Omar, Vamos você lá. está numa empreitada nova agora, né? Que é nova de certa forma, porque você Certa sempre forma. esteve envolvido com política, etc e tal. Lembrando, pessoal, que o Fox 23 ele não é um podcast de política, nem de A, nem de B, mas a gente gosta muito de falar sobre benefícios para o país, de coisas assim, né? Sim. A primeira coisa, muitas pessoas, por incrível que pareça, que irão nos assistir nesse episódio, não sabem o que é um fórum. Independente de ser, Fó- né? O pessoal não é um fórum de criminal ali, não, que está aqui do lado. Explica para todas as Bom, pessoas o que é um fórum. fora um congresso, uma reunião de pessoas voltadas para um objetivo, onde serão tomadas resoluções para algum tema, tá? Então, no caso do nosso fórum, o tema é democracia. Por que você escolheu se empenhar, dedicar tempo? Eu tenho acompanhado em bastidor com o tema democracia. Bom, se a gente analisar um pouquinho o que vem acontecendo no mundo atual, eu parei para pensar no seguinte: nós temos aí o tal Fórum de São Paulo, que é um fórum voltado para a esquerda, um fórum voltado para uma série de coisas que não está agradando ninguém. Eu falei, peraí, se existe o Fórum de São Paulo, vamos criar um fórum adverso, um fórum realmente que agrade e que traga algum benefício. Criei o Fórum Global, do nada criei o Fórum Global. O nome correto, Fórum da Democracia Global, e o nome curto para fazer um comparativo, Fórum Global. O que faz o Fórum Global? Ele reúne pessoas, não só no Brasil, como fora do país também, onde são voltadas para criar resoluções e fortalecer a democracia, não só no Brasil, como em países fragilizados, tá? Porque a gente tem tido um avanço aí da não democracia. Não vamos tocar em assuntos que O que é não democracia? autoritarismo. É justamente isso que eu não queria tocar, mas já que se tocou, vamos falar. Autoritarismo. Nós temos vários países, né, que hoje, na verdade, o autoritarismo vem crescendo no mundo todo. Agora, com a virada, com o outro lado crescendo um pouquinho mais, então a gente pode dizer que o autoritarismo está realmente meio se sufocando automaticamente. Criei o Fórum Global para a gente combater justamente o autoritarismo e está trazendo democracia, não só para o Brasil, que o Brasil sempre foi considerado um país em desenvolvimento, um país com uma democracia razoável. Hoje não. Hoje nós temos uma democracia com uma pontuação a-
abaixo aí, que dá para se comparar com alguns países africanos, tá? Realmente está bastante difícil. Então, criei o Fórum Global justamente para estar combatendo isso e para estar fortalecendo a democracia não só no Brasil, como no mundo todo. Temos aí um fórum que vai ser feito em Portugal, talvez não esse ano, se não der para o ano que vem, estamos analisando tudo. Temos um fórum em Mar del Plata, na Argentina, porque hoje a Argentina, graças a Deus, está se tornando uma democracia forte novamente. Cabo Verde. Cabo Verde é um país que eu adoro. Por quê? O primeiro-ministro recebeu uma pontuação de 70 com todo o trabalho que Cabo Verde faz. E ele ficou revoltado, porque ele falou, pô, o nosso trabalho é muito mais forte que muitos países desenvolvidos. E deram só uma pontuação de 70 para eles. Mas Cabo Verde goza de prestígio internacional. Tanto que Sim, existe um tratado você sim, conhece sim. bem, que é o tratado do Do... PB4, que é um seguro gratuito de saúde para cidadãos brasileiros que vão para, por exemplo, Sim, Portugal, que é um país que é um acordo que é composto por Portugal, Cabo Verde, Itália e sim. Brasil. Mas a forma de governo em Cabo Verde é democrática e cada vez mais se desenvolvendo essa democracia. Então, a nossa intenção é estar fazendo um fórum em Cabo Verde, levando membros de países de diversas nações, tá? Então, realmente o trabalho vem avançando, mas é difícil, é complicado. Se a gente for comparar Brasil, é difícil você explicar o que é democracia para um brasileiro. O que é democracia? Vamos explicar para o brasileiro. Democracia Bom, vamos começar da origem da coisa. Democracia. Demos, povo. Kratas, poder. Poder do povo. E isso o brasileiro não entende. Ele acha que poder é os governantes, mas ele se esquece que ele coloca os governantes lá. Então nós temos que lutar, passar essa cultura para o brasileiro, passar a cultura de que ele é soberano. Isso não acontece no país. No país, o sistema colocado no Brasil é terrível. É um sistema que já vem lá desde a época de Cabral, porque não vamos falar em militarismo, porque militarismo se fala em ditadura. Eu não vi ditadura nenhuma no militarismo. Militarismo, eu vi uma ordem democrática. Aí, quando chegou em 1979, João Batista Figueiredo mexeu nas leis e criou nas normas eleitorais e criou pluripartidarismo, porque até então nós só tínhamos dois partidos, Arena e E MDB. MDB. Criou-se o pluripartidarismo, deu-se alguns avanços e voltamos a redemocratizar o país, tá? Só que perdeu-se a noção de democracia no Brasil, perdeu-se a noção de patriotismo, perdeu-se a noção de pátria. Você pergunta para uma pessoa o que é pátria, ela não sabe responder. É que infelizmente, você citou aí que nós precisamos despertar a população para os valores, né? Exatamente, os valores Mas é democráticos. uma luta inglória, porque o que acontece? O Brasil, ele sofre um declínio na sua educação já há décadas, né? Violentíssimo. Eu não estou aqui para defender eu tenho 49 anos, então não estou aqui para defender militarismo ou não, mas eu estou para dar um testemunho que é acompanhado por muitas pessoas da minha idade. E o que acontece? Você pega, por exemplo, nessa transição, a grade escolar, ela extinguiu algumas matérias escolares que Sim, tinham no sim. primeiro grau, no segundo grau, como o SPB, que eu acho que era importantíssimo, e educação moral e cívica, Muito né? forte da minha época. E essa educação, ela vem sendo diminuída de maneira que a gente sente esse reflexo quando os valores de família se perdem, né? Exatamente. Então, é muito importante, pessoal, vocês entenderem o seguinte: valores de família
não são inerentes à escolha partidária e nem à escolha da sua doutrina política. Não são negociáveis, Não né? são Nada, negociáveis. nada a ver com política. Só que o que está acontecendo, eu vou tentar explicar de uma maneira muito simples para vocês. Funciona assim: exposição de arte. Uma mãe levar uma criança para tocar o corpo nu de um homem não é arte. Ponto final. Promiscuidade foge dos valores de família. Exatamente. Então eu me lembro que, e esse eu repassei para os meus filhos, e o meu pai me ensinou sempre a tratar as pessoas por senhor, senhora, senhorita, né? Eu não me lembro, e acho que não faço isso, quando foi a última vez que eu fui adentrar um lugar e deixei uma mulher, uma senhora ou um senhor para trás. Então, os valores, a gentileza que nós esperamos encontrar na família, eles se perderam, mas se perdem também por conta da educação ou falta dele. Sim. Porque a primeira, você pode ver, reparar, e isso infelizmente não vem à tona. Os primeiros cortes financeiros são sempre feitos na educação. Na área educacional, justamente. Porque, e quando você vê dinheiro colocado na educação em abundância, é dinheiro que vai ser desviado pela corrupção. Exatamente. Então, eu acho que nós precisamos urgente que toda a população brasileira refletisse um pouco, já que a educação não é de fácil acesso, que toda a população brasileira refletisse um pouco sobre a importância de se resgatar os valores de família. Exatamente. E como são esses valores de família? São pessoas sentarem à mesa com diferentes opiniões e um respeito. As pessoas valorizar. O valor de família começa de uma maneira muito simples: honra teu pai e tua mãe, né? Respeita teus filhos. Hoje a gente vê coisas que se revelam aí, principalmente com a conectividade, que mostra e demonstra e me preocupa que logo mais a instituição família vai se extinguir. Está se extinguindo. Porque democracia, justamente, você tem que ter uma opinião contrária. A partir do momento que você não tem uma opinião contrária, não é democracia. Sim. Democracia é justamente para ser discutido. Tá? Agora, hoje o pessoal fala muito em esquerda, direita, que isso na nossa época não existia. Tá? Então, aí as pessoas me perguntam, qual a diferença entre a direita e a esquerda? É assim, estamos nós três aqui. Aí você dá uma opinião contrária, ou uma opinião que a gente não aceite. Você está convidado a se retirar daqui. Se somos a direita, você dá uma opinião contrária, nós podemos até não aceitar, mas vamos bater palma e te cumprimentar. Isso é a diferença entre esquerda Claro e que direita. existem extremistas em todos os lados, Sim. né? Sem sombra de dúvida. Na direita também vai ter A diferença, extremistas. como o Jaime acabou de falar, né? A questão do respeito. Sim. Então, ok, se você tem a opinião diferente da minha, ok, eu vou te respeitar. Sim, mas isso é democracia. É você colocar a sua opinião contrária e chegar num acordo final. Agora, não todo mundo aqui concordar, não. O que prevalece é isso, que você, o outro, não importa pra gente. Isso não é democracia. Você sabe que uma coisa assim que me entristece muito, né? Eu moro na região dos Jardins. Eu moro a poucas quadras da Avenida Paulista. Na verdade, eu moro numa rua paralela à Avenida Paulista, ali ao Conjunto Nacional. É a região de São Paulo que mais se rouba celular. Sim. Porque eles passam ali com a bicicleta e nem o Zambolt pega. E assim, tem uma frase que me incomoda muito, né, do presidente do Brasil. Assim, o meu presidente, independente se ele é de esquerda ou se ele é de direita, a gente tem que se submeter. É o presidente, você tem que respeitar. Mas ele falou uma bobagem absurda, né, que é terrível, né, senhor presidente? Que a polícia prender um jovem só porque ele roubou um celular. Eu queria muitas vezes mostrar, queria que o senhor dormisse e acordasse vendo o vídeo daquele garoto que implorou pela vida num assalto de joelho e levou um tiro no peito. Sim. A violência, ela tá tirando filhos dos pais, ela tá acabando com família, destruindo famílias, porque, infelizmente, se criou um mecanismo que é do tudo posso para algumas pessoas, Tá complicado. né?
essa frase, política não se discute, religião não se discute, futebol não se discute, foi criada, essa teoria foi criada exatamente para que os ruins se perpetuem no poder. E assim, pessoal, infelizmente, poucas vezes nós tivemos um episódio em que eu falei de política, mas eu vou falar porque eu gosto de interagir com os meus convidados. Claro. Você trabalhar, ganhar dinheiro e ficar rico não é legal, não é ilegal, tá, gente? Se você trabalha, você tem que prosperar, tá? E se você tiver 10 casas fruto do seu trabalho, vagabundo nenhum tem o direito de entrar, tomar posse e falar que essa casa é sua. Tá certo, pessoal? A gente precisa entender isso, né? Teve um caso também muito estranho recentemente, não sei se você viu, em Campinas. O pessoal invadiu a casa de um cara porque ele herdou a casa. Não, ele é herdeiro. Pô, gente, né? Então as coisas estão se perdendo um pouco. Aliás, estão se perdendo muito. Hoje a gente vê as pessoas invertendo os valores. A gente vê as pessoas cantando músicas contra a polícia. Sim. Né? E até onde eu sei, quando você precisa de ajuda, você não liga pro Batman e pro Super-Homem, você liga o 90. Não, e sem né? contar que polícia é uma autoridade. Então, você assim, tem que mas a respeitar. polícia tem isso, tem aquilo, olha, tem apresentador, tem empresário, tem médico, toda Tudo. classe tem suas maçãs podres. Mas, gente, nós temos que respeitar e acreditar na justiça verdadeira e principalmente na instituição da polícia. Porque são coisas assim, quando eu era garoto, né, a viatura da polícia era um Fusca. Eu tô velho. Velho. O Fusca tinha um apelido, era Baratinha. Baratinha, conheci. E assim, eu me lembro que eu andando de mão dada com meu pai, é uma coisa muito viva na minha cabeça. A gente passou perto de um Fusca e o policial colocou a mão na minha cabeça e falou: fala, garoto. Eu cheguei em casa em êxtase. Mãe, o policial me cumprimentou e tal. E hoje a gente vê o policial abordando alguém tomando pedrada da comunidade. É uma loucura, tá demais. Né? E não adianta falar que comunidade sempre foi assim, porque não é assim, tá? Eu sou de comunidade, eu sei o que eu tô falando. Forma nenhuma. Né? Então é importante isso. Agora, trocando aqui e partindo para a prática, você vai fazer um fórum global da democracia. Qual a sua expectativa? O que você espera alcançar com isso? Eu quero fortalecer a democracia. De que maneira? Alastrar a democracia. Através dos fóruns, você alastra, você traz membros de governo de diversos países, você toma resoluções que podem ser implantadas em N lugares com a democracia fragilizada. Tá? É um trabalho que se faz devagar, formiguinha a formiguinha, não tem como Conta com voluntariado também? Sim, sem sombra de dúvidas. Inclusive, quem pode ingressar no site do Fórum Global, e lá tem como se associar. Se associa, que para nós vai ser uma grande honra, um grande prazer receber. Porque é democracia. Então, dentro da democracia, nós temos que ter gente. Nós temos que receber pessoas para estar discutindo, para estar ajudando, para estar melhorando. Agora, a gente está aí vendo um fórum em Portugal, não sabemos se esse ano ou se ano que vem, e um fórum em Mar del Plata, Argentina. Vou adorar esse fórum, porque hoje a Argentina, graças a Deus, está virando uma democracia novamente. Graças ao esforço do Milei, grande homem aquele, e Mar del Plata é o local onde todos os eventos são feitos na Argentina, todos os eventos fortes são realizados na Argentina. Você já está convidado para participar em Mar del Plata também. Você sabe que eu vou com o maior prazer. Conosco, e vai ser uma grande honra. Fico muito feliz. Ô, Márcio, você não gosta de esporte, né? Não gosta não, você gosta de esporte, mas você nunca foi de praticar esporte. Já tive minha prática de esporte, ele estava falando de corrida, eu até os 23, 24 anos, eu tinha uma corrida especial, corria mais que todo mundo, então até diziam que era um dom aquilo, tinha uma arrancada, assim, uma corrida, era fenomenal, sabe, ninguém me alcançava. Só que depois vai passando o tempo, você vai parando, e eu tenho um defeito grave que o Jaime conhece, que é fumar cigarros. Né? E quem fuma cigarros agora na idade que eu tô, não tem como você querer praticar esporte. Dá para praticar, teria que parar de fumar, teria que praticar esportes,
É, mas a minha cabeça está tão voltada para tantas coisas que eu não tenho tempo mais para isso. Então agora é fazer o que eu tenho que fazer, é cumprir minha missão na Terra e tá tudo certo. Ô Matheus, você usa a musculação como um complemento para os outros esportes? Sim, é necessário. É A musculação necessário, salva, né, cara? só principalmente pela minha deficiência, pela minha inclusão, né? Que, um exemplo, eu tenho 33 anos. A minha estrutura óssea é de uma pessoa de quase 50 anos, 50 ou mais, Ah, por ela causa do avança mais. nanismo. Sim. Então, um exemplo, são 22 anos no esporte, eu nunca tive uma lesão gravíssima. Eu tive uma lesão no tornozelo por questão de um percurso que eu tava competindo e eu caí nesse percurso e torci o tornozelo. E tive uma lesão na coluna por questão do meu nanismo. Não foi por questão do esporte. O que é natural também, né? Isso. Praticar esporte e não ter lesão é que você tá fazendo alguma coisa errada. Isso, né? E principalmente os dois esportes que eu pratico são esportes de alta intensidade, alta performance. Então, Ciclismo e... há necessidade futuramente sofrer uma lesão. Isso é normal. Só que eu e a equipe, na época, sempre minha equipe médica, fisioterapeuta, nós trabalhava muito a questão do fortalecimento. Porque para aguentar, um exemplo, hoje eu saio para pedalar, às vezes, que dura 15 horas um pedal. Sim. Então imagina aguentar um percurso, uma pedalada de 15 horas, que dá mais ou menos 250, 300 quilômetros, dependendo do dia, dependendo do local. Se eu não tenho uma preparação muscular, o meu corpo não aguenta. Aonde pode acontecer um faturamento, faturar alguma parte muscular. Me despertou uma dúvida agora em mim. Você falou que a sua estrutura óssea é de uma pessoa com uma idade um pouco mais avançada. O nanismo, ele estabiliza para ou não? Ele estabiliza. Estabiliza. Ele estabiliza Naturalmente. naturalmente. Então, no meu caso, eu tô já no limite do nanismo, Tá. que é a faixa de 1,45 e 1,46, é o limite. Tem pessoas mais baixas que eu, né? E Entendi. tem até a diferença também da mulher, que muitos não sabem. Eu explico isso na minha palestra sobre inclusão social que eu faço. Que a mulher, para ter considerado que ela tem nanismo, ela tem que ter 1,30 m abaixo de 1,30 m. O homem abaixo de 1,45 m. E você tem 1,46. 1,46. Já tô no limite. Tá no Por limite. quê? Por que eu tô 1,46? Porque através do esporte, olha a Esporte. importância do esporte. Através do Sim. esporte, eu praticando sem tomar nenhuma medicação, eu cresci 6 centímetros. Não, o esporte é incrível, né? Até porque você pega muitas vezes a pessoa andando curvada, você põe a pessoa na musculação, ela começa a trabalhar bem os ombros. O ombro é responsável pela postura. Sim. Então, isso é bacana, isso é interessante. Você é casado? Não, Namora? não. Porque geralmente o exemplo arrasta, né? Você tem muitas pessoas que convivem com você que, puta, graças ao Matheus eu vou. Sim, eu tenho muita pessoa. Aí eu falo a importância, quando a gente tá falando aqui no começo sobre valores e princípios, né? Eu sou uma pessoa que influencio outras pessoas, tanto no esporte como na vida. Então, eu tenho que ter os meus princípios que eu aprendi lá atrás com meus pais, para carregar eu digo como legado, meus pais deram um legado para mim, eu carrego hoje ele para inspirar outras pessoas. Porque eu digo uma coisa, quando eu comecei na área do esporte, eu e minha mãe tivemos uma reunião e eu falei para minha mãe, mãe, ninguém vai conhecer o Matheus através de outra área sobre superação. Entendi. Sempre que falar alguma coisa de superação, eu quero que as pessoas lembrem do nome do Matheus nessa área. Um exemplo, através da minha estatura. Você pode olhar aí na sociedade que tem muitos programas de baixaria. É Tem muitos verdade. programas de baixaria que tem uma pessoa com nanismo. Já fui convidado muitas vezes. Eu não gosto, cara. Eu já fui convidado muitas vezes. Me Muitas. entristece. E eu falei, eu não vou. Aí o pessoal falou, Matheus, você vai ganhar bastante dinheiro. Eu falei, eu não tô aqui preocupado com o que eu vou ganhar de dinheiro. Eu tô preocupado com meus valores. Sim. Porque eu digo assim, são anos trabalhando para me crescer como pessoa e deixar um legado para a sociedade.
Os teus A partir do princípios, momento né? que eu deixo um legado com meus princípios e meus valores de vida, todo mundo vai se inspirar, vai Vale falar: mais do que nossa, dinheiro. Matheus, Claro. você me inspira, nossa, Matheus. Tipo, cada palestra que eu faço, as pessoas mandam mensagem: nossa, Matheus, sua palestra foi incrível, porque eu faço a palestra na área da motivação e superação. E as pessoas falam: nossa, Matheus, sua história é incrível. Então, isso é gostoso. Agora, eu levo anos trabalhando, construindo uma carreira, para depois eu aceitar um convite em um programa de baixaria, vou lá, aceito tudo o que as pessoas falam comigo, derrubo minha carreira toda pro chão. Sim, sim. E é mais grave. E mais grave. E é mais grave, porque o que acontece é quando você ri de uma pessoa que tem uma condição diferente em um programa, você pode falar, mas a pessoa está ganhando dinheiro, a pessoa está interagindo, eles estão rindo juntos. Ok. Só que você tem que lembrar que em algum lugar tem um portador de nanismo que não tem essa visibilidade, não tem esse acesso, e as pessoas que convivem com ele vão se inspirar naquilo para fazer da vida dele um inferno. Então, o preconceito ele nunca é legal, e o preconceito ele vem de várias formas, né? Você me fez lembrar de um amigo. Ele tem deficiência visual. 100% visual. Mas ele sabe andar em São Paulo sozinho. Sim. Meu pai era cego. Ele sabe andar em São Paulo sozinho. Mas sabe o que ele fala assim pra mim uma vez? Matheus, quando alguém chega do meu lado e fala: você quer ajuda? Eu aceito. Eu falei: mas como você sabe andar sozinho, mas por que você aceita? Ele falou: sabe por quê? Porque pode ter outra pessoa com deficiência visual que não sabe andar sozinho, Sim, sim. e essa pessoa que oferece ajuda Vai vai estimular ser outras estimulado. pessoas. Porque se eu começar a recusar ajuda, mesmo eu sabendo andar, a pessoa que se ofereceu vai olhar Pra assim: ajudar ele, não ah, eu vai não vou, ajudar eu não vou, outro. não vou oferecer ajuda, porque ele, quando eu ofereço, não aceita. Exatamente. Olha, eu tenho duas situações aqui para colocar, né? Eu poderia também, eu venho do esporte, eu poderia também gozar de alguns benefícios, porque eu tenho uma deficiência física. Eu nasci com o pé torto congênito, o famoso pé de curupira na perna esquerda. E a minha panturrilha esquerda praticamente não existe, mas eu fiz um trabalho para igualar isso e o quadríceps está bom, graças a Deus, amém. A gente fica feliz. E eu também tenho um outra em cima desse último exemplo. Meu pai, ele foi deficiente visual e ao final da vida 100% cego. É até um termo muito interessante. Meu pai, nós levamos ele para o Campinas tem um instituto que é referência nacional, Instituto do Cego Campineiro. E lá era um pouco diferente, porque muitas vezes a gente não sabe duas coisas, né? A gente não sabe como chamar uma pessoa que perdeu a visão. E lá nos ensinaram assim, o termo a ser utilizado. A pessoa ela ficou cega, então ele é cego. Mas uma das coisas, né? Saber o nome da pessoa, que foi o que eu disse no começo. A pessoa ficou cega, ela não deixou de existir. E São Paulo, que é uma das maiores capitais do mundo, Galópolis. é uma megalópolis. Infelizmente, eu vou falar infelizmente porque é uma realidade. Existe uma grande população invisível nas ruas. Sim. E o que é a população invisível, né? Você pega, por exemplo, os moradores de rua. Às vezes você vê um cara largado na rua e o cara tá a 70, 80, 100 quilômetros de casa. E veio para uma oportunidade de trabalho numa cidade grande como São Paulo e foi enganado e perdeu o documento, apanhou e aí dormiu na rua um pouquinho, bebeu tal e muitas vezes é o caminho de quem tá ali e essa pessoa é invisível. E a gente passa nas nossas roupas boas, nossos relógios caros, a gente passa, olha e essas pessoas se tornam invisíveis. Você vai andar usar o metrô tem guia para cego. Né? Tem o metrô de São Paulo, gente, faixa. Tudo. O metrô de São Paulo, você que nunca saiu do país e mete o pau no metrô, a gente tem que concordar que o metrô de São Paulo ele é incrível.
Dos mais modernos. Dos mais do mundo. modernos. A gente usa metrô fora do país e a gente Fora. sabe que não é assim. Não é tudo Tem isso. metrô bom, tem metrô bom. Sim, sim. Mas assim, as pessoas elas estão precisando um pouco mais de bom senso. Que é o quê? Tem um momento de você, como você disse, você foi muito feliz no que você falou. Matheus, você precisa de ajuda para pegar aquilo ali? Amém. Você também não é burro, você não vai recusar uma coisa Sim. aqui. Porque a gente sabe às vezes da nossa... É que nem eu costumo dizer assim, se eu não consigo fazer tal coisa no momento, eu posso fazer o quê? Delegar. O que é delegar? É pedir ajuda. Assim, Você pode pegar pra mim tal coisa? Eu faço isso quando eu vou no mercado comprar coisa pra minha casa. Tô no corredor, tem coisa no alto. Se não tem algum banquinho pra me pegar, eu fico rodando no corredor até alguém alto aparecer. A pessoa apareceu, eu falo, moço, você pode pegar tal coisa pra mim? Sim. E dificilmente alguém recusa. Dificilmente. Porque assim, a gentileza ela abre muito espaço, Sim. né? Sem dúvida. Ô Matheus, fala um pouquinho de cada um desses livros. Os livros, eu tive a ideia de começar a escrever o livro em 2012. 2012, que foi esse o primeiro livro, o Tamanho é Documento, Certo. que eu tô fazendo uma pergunta, né? Tipo, eu gosto de fazer reflexão, fazer as pessoas ter uma reflexão. Eu falei, eu vou fazer a pergunta no livro, tamanho é documento, e a pessoa vai entender o porquê da pergunta. Ela vai ter que ler o livro para saber, Sim. né? Eu comecei a escrever ele em 2012 e lancei ele na Bienal do Livro em 2014. Esse ano tá completando 10 anos que eu fiz ele, meu primeiro livro. E o segundo livro foi o Vendas, a Chave de Tudo, que foi lançado em 2017. Vendas, a Chave de Tudo, foi lançado em 2017. Que fala, eu trabalho mais na área sobre vendas. Aqui você fez em colaboração com outros Isso, autores. eu e uns amigos, a gente reuniu e cada um escreveu um capítulo, 2 capítulos. Então a gente fala na área de tudo sobre vendas. Tem aí mãe contando como é que a mãe se vende no sentido assim de uma educação, qual é a educação que ela passa pro filho, né? O terceiro livro foi também, em 2018 foi lançado ele, né? Palestrantes, ideias que conecta, história que transforma. Então a gente está contando histórias e passando dicas, estratégias, como nós podemos superar e conquistar o sucesso. E o quarto livro eu escrevi em convite do Hospital Albert Einstein, né, para falar sobre a linha da vida, contar a história de superação, que eu superei minha vida, tudo, porque assim, são 33 anos de idade. Com 33 anos de idade, passei já muita história de superação. Tipo, superei a morte da minha mãe. Minha mãe foi a mulher que me inspirou a ser o homem que eu sou hoje. Superei a morte dela. Há 2 anos, eu superei uma depressão. Depois de tudo ter conquistado, chegado ao sucesso, chegado em um auge tão grande da minha carreira, eu caí em depressão. E tive que superar. Não foi fácil. Passar por uma depressão. Eu não tenho vergonha de falar isso. Lutei com muita preparação. Tipo, teve profissionais cuidando de mim. Teve a parte espiritual também, porque eu falo, Deus, ele bota na terra pessoas para cuidar da gente. Sim. E a gente tem que reconhecer primeiramente que nós estamos doentes. Foi isso que eu fiz. Então, tô com 2 livros escrevendo, porque teve um dos livros que eu tô escrevendo, eu fiz um projeto na África. Eu tenho um projeto social, eu trabalho com projetos sociais também. Eu fiz um projeto na África, eu mesmo levei uma equipe. Moçambique. A gente trabalhou lá na capital de Moçambique. E lá foi um projeto incrível. E esse projeto eu já faço aqui também no Brasil. Atendemos pessoas, famílias, tanto aqui em São Paulo, no norte do Brasil, no interior de São Paulo. Então, como eu falei um pouco atrás, eu aprendi valores com meus pais. E um dos valores com meus pais é ajudar o próximo, a estender a mão pro próximo. Justamente. Né? E através dos livros, as vendas que eu faço dos livros, que hoje só se encontra comigo através das palestras, é onde que eu tiro o meu sustento e também ajudo nos projetos sociais. Uma porcentagem de cada venda do livro eu direciono para fazer os trabalhos, porque não adianta a gente ter sucesso, chegar no máximo do sucesso. Eu ainda não cheguei no máximo, mas eu sou realizado. Com 33 anos, eu sou realizado. Isso é muito importante. Sabe? Porque eu falo assim, se hoje Deus chegar e falar assim, hoje é o seu último dia, eu vou te recolher.
E eu não quero que ninguém chegue assim um dia e fale assim, morreu tão jovem. Não, pode falar, morreu um realizador de sonhos. Consegui Que eu resolver tudo, consegui né? realizar muitas coisas. Eu me tornei hoje, eu tenho 19 títulos na carreira. 33 anos de idade. Mais de 400 provas competidas. Você é um vencedor, querido. Nós somos vencedores. Isso é Né? importante. Nós temos que passar por lutas. Eu digo assim, as lutas que a gente enfrenta na vida não são coisas que muitos acham. O que eu fiz no passado? O que eu fiz para passar por isso hoje? Não, eu digo que são aprendizados que a gente vai levar para a vida. A gente sai mais forte. Não é castigo. Não é castigo. A gente precisa passar por algumas coisas, nós entendemos quem somos nós, né? Nós aprendemos. Eu digo assim, muita gente fala, mas você passou por isso sozinho? Eu falei, nunca passei sozinho. Porque eu tenho um Deus maravilhoso que sempre está comigo e sempre cuida de mim. Por isso que a frase e o versículo é muito poderoso, né? Até aqui o Senhor nos sustentou. Até que o Senhor nos ajudou. Mas eu tenho um versículo que onde eu vou eu falo, que é o meu favorito, que é João 13:7. Respondeu Jesus, o que eu faço agora tu não entendes, entenderás depois. Então, esse é o versículo que me motiva. Porque às vezes tá acontecendo alguma coisa hoje comigo, vê ele. Hoje você não entende o que está acontecendo, mas lá na frente você vai entender. Excepcional. Então, quando eu passei pela depressão, eu tentei o suicídio. Eu não tenho vergonha de falar. Eu tentei. Quando eu passei pela depressão e fui salvo no meio da situação, no momento do ato, e Deus falou assim para mim, eu vou te salvar, eu vou te recuperar, você vai voltar quem você era antes, eu tinha perdido a esperança. Eu sou cristão, eu sou evangélico. E muita gente fala, mas como assim uma pessoa evangélica? Porque existe uma frase que a sociedade coloca que não é certo. Depressão é frescura. Depressão é falta de Deus. Não é frescura, não é falta de Deus. Depressão é uma questão que vem acontecendo de fatos, alguns meses, tempo, que a gente não consegue controlar, principalmente questão mental. A gente perde o controle. Por isso que existe a questão de precisamos passar por terapia com a psiquiatra e com a psicóloga, porque elas são profissionais que vão nos orientar a enfrentar a situação da vida. Porque tem certo momento que a gente não aguenta mais e a gente perde o controle. Então, perdemos o controle? Entendemos. Primeira pessoa que tem que reconhecer, eu não posso chegar aqui no Osmar e falar, você está passando por isso. Ele tem que ser a primeira pessoa a reconhecer. Eu estou doente, eu preciso de ajuda, eu preciso buscar uma ajuda. Porque não é envergonhoso eu chegar e pedir ajuda para alguém, chegar e falar, eu preciso de ajuda. Me leva para um psicólogo, me leva para uma psiquiatra, eu preciso de ajuda. Eu fui a primeira pessoa quando eu entendi que eu precisava de ajuda. Tipo, eu cheguei no topo, Eu caí, sabe? Eu perdi muitas coisas materiais. Eu perdi muitas coisas. Perdi dinheiro, perdi projetos, muitas coisas. Só que eu não perdi o quê? Eu não perdi nunca. Eu digo assim, eu não tenho vergonha de falar. Quem falou pra mim? Foi Deus em uma madrugada. Filho, perca tudo, mas não perca minha presença. Muito forte. Porque a gente pode perder tudo. Hoje vocês que tá aí ouvindo, pode estar num momento difícil, perdeu a empresa, perdeu emprego, tá tentando entender o que aconteça. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus, porque se você tiver a presença de Deus na sua vida hoje, você vai recomeçar. E eu digo uma coisa, nós nunca recomeçamos do zero. Sim, sempre tem alguma coisa, né? Sempre aprendemos alguma coisa. Experiência. É porque quando você chega no fundo do poço, só te resta olhar para onde? Pro alto. E é do alto que vem o refúgio. Sempre é. Né? O Matheus deu uma aula pra gente aqui, muito importante. Muito importante. Eu quero te convidar pra gente gravar um treino, pra você treinar comigo. Treina com velho? Treino. Tem que pegar devagar, que eu sou velho. Omar, suas considerações. A gente ficaria muito tempo, nós vamos voltar aqui e eu quero te propor uma coisa audaciosa. Quero propor sentar aqui nessa mesa eu, você
e um representante da esquerda, já que você falou tanto de direita, mas um Claro, representante coerente. Vou convidar uma claro. pessoa coerente para a gente fazer um debate sobre Sem sombra como o de Brasil dúvidas. anda. Vamos fazer Aham, isso? vamos, O que fechado. você acha da ideia, Ale? Vamos tocar adiante? Fazer isso e colocar Perfeito. para andar. Suas Vai. considerações finais, deixa seu site Tá, para que as pessoas conheçam o Fórum Global. Vai ter um fórum aqui no claro. Brasil em poucos meses, né? Vai, estamos organizando. Eu não falo muito porque de repente muda Mas vai ser no Teatro Itália, não é isso? no Teatro Itália, justamente. Tá. Então eu estou aguardando para soltar esse evento que vai ocorrer no Teatro Itália. Onde as pessoas podem acompanhar? No site, tudo no site. Tem algumas redes sociais, mas eu já confesso, não sou muito bom de redes sociais, sou terrível. Me Esse é o perco. site, né? Esse é o site. Fórum Global. Foroglobal.org.br, tá? E ele tá em espanhol também, tem inglês. Inclusive, eu recebi o convite do Omar, aceitei, muito obrigado. Eu me tornei embaixador do Fórum, Sim, sim, nosso do representante. Fórum Global, Nosso porque eu representante. acredito na democracia e acredito Sim, num mundo melhor. nosso representante. É, Então, esse é o site. Quem puder E pode acompanhar o site. Quem puder também, porque a gente tem muito trabalho, gasta muito dinheiro. Então, tem ali o botão lá em cima, doação. Quem puder, doe o quanto quiser, o quanto. é tudo muito transparente, né, Omar? Tudo. Se não fosse transparente, não seria democracia. Acho que um dos pilares da democracia é justamente a transparência. Muito obrigado por sua Ah, vinda. A gente vai marcar esse debate também, da mesma forma que a gente vai marcar esse treino, vamos gravar para o projeto da Fox. Só que vamos fazer o seguinte, vamos imitar isso na musculação, porque a gente faz aí um simulador de é escada, terrível. porque Pode deixar. correr com ele não dá, Eu fico né? sentado, fico esperando vocês Correr não dá. treinarem e voltar. Quero agradecer sua presença, suas considerações finais, suas redes sociais, que é importante as pessoas te Eu seguirem. quero deixar minha rede social, a principal, que é Mateus, com TH, underline, palestrante. Lá tem toda a minha parte de palestras É Instagram? motivacionais. É Instagram. Palestras motivacionais, os projetos sociais que eu faço, os trabalhos que eu faço lá. Quem quiser também adquirir livro lá, você pode mandar mensagem no meu direct, que eu posso passar as informações de todo o trabalho que eu faço. Tá tudo na minha rede social. Tá? Ótimo. E eu queria deixar uma frase que é a última frase que eu gosto de usar, né? Que eu faço uma pergunta para vocês para chegar na frase no meu encerramento, que eu digo assim: qual que é o significado da palavra? Quem não é visto, não é lembrado. É manter-se sempre ativo na luta pelo que busca. Exatamente. Esse é o que a sociedade passa, né? Dessa frase, né? Sim. Eu posso dar Deve? o meu segredo da minha vitória. Sim. Então todo mundo tá se preocupado em ser visto para ser lembrado, para chegar em algum lugar. Mas eu quero deixar bem claro para você que tá ouvindo. Ao invés de você ser visto para ser lembrado, ande com Deus para ser inesquecível. Deus é o único que pode te colocar em lugares que ninguém te colocaria. Deus é o único que pode abrir porta onde não existe porta. E ele fecha portas que ninguém Então, abre também. Obrigado. ande com Deus e você será inesquecível. Sim. Muito obrigado, Matheus, por sua presença aqui. Acho que você trouxe muito conhecimento, um exemplo para nós. Que bom que foi tudo muito rápido, né? Deu certo a sua agenda, Muito bom. casou, a gente falou poucos dias, Sim. né? E é a primeira de muitas. Aqui você já sabe que é tua casa, como é a casa do meu amigo Omar. Até a Claro. próxima pra gente bater um agradeço. papo super legal, né? Mas bacana, gostei realmente. Antes de encerrar, pessoal, eu preciso falar algo até bem interessante, porque é um acontecimento recente e nós não conversamos antes sobre isso, mas o tema também é depressão. Hoje é dia 23, quando nós estamos gravando esse episódio, dia 23 de julho, e algumas semanas atrás eu me afastei do meu Instagram por um tempo, porque eu já vinha atravessando por algumas dificuldades que me remetiam a uma depressão muito forte.
E eu, em um determinado momento, não estava mais querendo ficar por aqui, né? E a gente sabe que realmente quando o assunto é depressão, por isso que eu coloquei um comunicado no meu Instagram, porque chegou num momento em que eu percebi que o que eu tanto defendi durante minha vida toda vinha vinha sendo aí uma contradição nas minhas atitudes. Então eu não queria mais ficar na Terra. E aí eu percebi que o assunto era grave, então eu fui buscar ajuda, né? A gente realmente tem que pedir ajuda. E eu falo para você que está passando talvez por isso, e eu me tratei, estou me tratando, o tratamento ele é constante, não é você fazer meia dúzia de sessões de terapia que vai te tirar da depressão, mas é você se lembrar primeiro, né? Como dizem muitas pessoas, como o nosso próprio convidado disse hoje, você se lembrar de que você não está sozinho, não se afastar da presença de Deus e você realmente pedir ajuda. Então eu digo, a depressão, ela muitos de vocês me conhecem sorrindo no meio desse 1 milhão de pessoas que me seguem. Muitos de vocês me conhecem sorrindo e tal, mas eu quero que vocês tomem muito cuidado quando um amigo de vocês, um familiar que sorri muito, às vezes procurar bater um papo, dê atenção, porque por trás daquele sorriso às vezes existe uma dor muito grande. E eu venho atravessando isso. Graças a Deus eu consegui sentar nessa cadeira, mas eu não estava conseguindo mais gravar os meus vídeos porque eu não queria levar uma mentira para o meu público, né? Eu que sempre falei de vida, eu que sempre fui muito defensor da superação, defensor de toda a situação, e eu não poderia deixar de falar isso. Então, quando alguém fala para vocês da depressão, ele não diga assim, você não pode viver isso, sai disso. Se fosse fácil, ninguém queria viver a depressão, porque vocês não fazem ideia do tamanho que é essa dor. O silêncio, muitas vezes, ele grita alto no meio da noite, então são noites sem dormir, e você só quer que essa dor passe, que essa dor cesse, e muitas vezes, quando você passa por esse tipo de situação, você acaba pensando em tomar aí atitudes terríveis, você pensa em colocar um fim a tudo isso. Então eu digo para vocês, peça ajuda se vocês passarem por isso que outras pessoas passaram, por isso que eu passei e venho atravessando. Não pense, não tenha vergonha de pedir ajuda, porque você sozinho pode realmente piorar a cada dia e é algo muito impactante na vida da gente, né? Você viver a depressão é algo que eu jamais esperei, eu jamais acreditei. Eu que sempre defendi tanto a vida, que fui embaixador de Setembro Amarelo, que falei tantas vezes contra, né, a pessoa encerrar o seu ciclo aqui na Terra, de repente me vi pensando nisso. Então, eu falo para vocês, para os dois lados, né? Para você que tem um familiar que vive a depressão, trate isso com muito, muito carinho, muito respeito, porque é difícil, a dor é realmente inimaginável. Muitas vezes você fala assim, você precisa ter fé, você precisa... A gente sabe de tudo isso, mas muitas vezes não consegue controlar. E se você tem algum desses sintomas, corra, por favor, peça ajuda, não espere, porque você sozinho acaba sofrendo mais e você precisa realmente de ajuda, precisa de profissionais, né? E eu tô aí, tô de volta. Foi um intervalo que acabou sendo bom porque eu realmente precisava de tratamento e esse tratamento eu continuo fazendo. Então não pretendo falar mais sobre isso por enquanto, mas é isso, pessoal. Espero que vocês realmente usem não o meu exemplo, até mesmo hoje o nosso convidado falou de depressão, mas use um pouco de empatia, né? De entender que muitas vezes quem sorri é quem mais está precisando de palavra, quem mais está precisando de ajuda. Tá certo, pessoal? Então o nosso episódio de Focus 23 fica por aqui hoje. Muito obrigado. Recebemos aqui o Matheus, palestrante, atleta, escritor, e recebemos aqui o Omar, um amigo de 20 anos, uma cruz que eu carrego há 20 anos, e que venha mais 20. Focus 23, coragem. Até a próxima, pessoal.